Glória a Deus. Estamos de volta. Deus abençoe os irmãos. Vamos lá para a página 144 e 145, que vai, aqui já no segundo parágrafo da página 144, vai nos dizer o seguinte: o obreiro do Senhor tem de se aperceber do verdadeiro sentido da política, para que não caia nos falsos conceitos e nos conceitos distorcidos da população. Muitos evangélicos, incluindo obreiros, estão na trajetória política como vereador, prefeito, governador, deputado estadual e federal, senador, secretário, assessor e outras funções. Embora seja um desafio, é possível relacionar a fé com a política, sem cair na politicagem. É possível servir a Deus estando em posição política. É possível ser íntegro no meio de uma geração corrupta e ainda é possível moralizar a política através da ética proveniente da Bíblia. E nós temos, querido, exemplos bíblicos, né? Nós temos exemplo de Daniel, né? Nós temos exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram pessoas que foram homens que tinham cargo político. Na nossa nação, nós temos alguns pastores e obreiros que estão na política. O nosso ministro da Justiça é um pastor presbiteriano, né? É um homem de uma vida ilibada. Tá? Nós temos grandes homens de Deus na política que não se corromperam, muito pelo contrário, faz muito a diferença no meio político. Então, o obreiro, primeiro, tem que se politizar. Um obreiro politizado é um obreiro de fundamental importância para o ministério, no sentido de orientação, tá? Então, o pastor tem que ser um obreiro, tem que ser um pastor, um obreiro politizado. Um obreiro onde ele vai poder orientar os membros, orientar a sociedade em meio do qual ele vive, né? Orientá-lo. Isso é importante. Então, o obreiro mas esse negócio de política, ele está cometendo um erro. O obreiro, vou repetir, o obreiro tem que se politizar, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que estar por dentro dos acontecimentos do seu país. Isso é um fato. Tá? Essas questões de, eu não quero saber de política. Então, vai morar em Marte. Não viva na Terra. Tá? Então, nós temos que entender isto. Um obreiro que não é politizado é um obreiro que comete muitos erros. Tá? E é um obreiro de fácil... É um obreiro que, na realidade, será muito fácil enganá-lo, persuadi-lo, até mesmo pela ignorância. Então, é importante, sim, o obreiro estar atento à política, tá? Não se envolver em politicagem, porém, ser um obreiro politizado, um obreiro que realmente possa viver e entender em meio à política. Você sabia que um líder que é extremamente comunicativo e influente, ele é um político? Um aluno de sala de aula, quando ele é um aluno que influencia os outros colegas, que realmente está à frente de algumas coisas, é um político. Então, política, você não pode ter essa visão de política somente lá no sentido de governo. Não. Então, a partir do momento em que você exerce uma influência, você se torna um político. Você é um político, porque você consegue conduzir, orientar, trabalhar, né, pelo um bem maior, pelo bem das pessoas, tá bom? Então, política envolve uma série de coisas. Então, é de suma importância o obreiro, sim, estar inteirado com a política, tá? Lembrando, não se envolver com politicagem, mas ser um homem politizado, tá? Vamos lá, queridos. O obreiro e a ética da responsabilidade social, a página 145. Desculpem. O obreiro e a ética da responsabilidade social. Social. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. A igreja, biblicamente falando, tem uma responsabilidade perante a sociedade, que se inicia pelo amor ao próximo e pela fé em Deus, sendo manifestada através das boas obras, conforme pontilhou o apóstolo Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Infelizmente, por desinformação de alguns obreiros, de alguns líderes, né, infelizmente, algumas pessoas nos últimos dias, nos dias em que nós vivemos, têm falado tanta asneira, têm falado que a igreja não tem se preocupado com o social, não tem ajudado. Besteira, irmãos, isso é mentira. A igreja tem sim se preocupado com o bem-estar dos seus membros, da membresia, né? E a igreja tem que ajudar dentro daquilo que ela pode ajudar, tem que ajudar, tem que se preocupar sim com o social. Só que a igreja ela não pode fazer além daquilo que ela pode, porque a igreja tem vários outros compromissos, mas a igreja tem sim se levantado, Deus tem levantado uma igreja preocupada sim com o social, tá? Com ações sociais. A igreja na área de missões tem feito um trabalho exemplar, um trabalho abençoado. Deus tem levantado líderes que têm se comportado de uma maneira digna e têm trabalhado incansavelmente na área social, tanto na área da educação, tá? Como na área social no sentido de combate às drogas. Quantas igrejas têm, quantos trabalhos, quantas clínicas, né? Umas igrejas trabalham, tá? Tirando as pessoas das ruas. Então, infelizmente, tem algumas pessoas que falam demais, tá? Precisam entender isso. Quando nós olhamos Tiago no capítulo 1, verso 27, ele vai dizer o seguinte, né, sobre isso que nós acabamos de ler. Neste versículo, observamos o compromisso social da igreja, que é um fruto do amor de Deus derramado pelo Espírito Santo em nossas orações, nossos corações. Assim como Jesus se interessou e se comoveu em razão das mazelas sociais, a igreja e o ministério não podem agir diferentemente. A responsabilidade social consiste em visitar os órfãos e as viúvas, fazer doações. Tá? Então, a igreja, sim, a igreja tem se preocupado. Pode melhorar? Pode melhorar. Dentro dos seus padrões, dentro da sua estrutura física, financeira, pode sim. Mas lembrando, Deus tem levantado homens e mulheres que estão trabalhando incansavelmente nessa obra. Verdadeiros guerreiros. Eu tenho exemplo, sou testemunho ocular de muitos homens e mulheres que Deus tem trabalhado. Tá bom? A linguagem do obreiro na sociedade. A linguagem do obreiro na sociedade. Tá? A linguagem do obreiro na sociedade. Isso é de fundamental importância. Então, vamos lá. A linguagem do obreiro é um ponto essencial no ministério da igreja local, podendo ser definida como a capacidade que o homem tem de se comunicar com os próprios semelhantes através de sinais convencionais. Os sinais convencionais são as palavras ditas ou escritas, né? Então, vamos lá. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Queridos, essa questão do obreiro, tá? Essa linguagem do obreiro em meio à sociedade, e quando fala sociedade, não está falando só no sentido secular, muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Onde o obreiro vive, onde o obreiro convive, por onde ele passar, a linguagem dele tem que ser uma linguagem agradável. Efésios 4, 29 vai falar de uma linguagem sem palavras torpe, né? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Tem uns obreiros que gostam de algumas piadinhas sem graça, sabe? Isso é extremamente feio. Falta de ética. Tudo o obreiro faz piada. Tem obreiro que o irmão não pode ser um negro igual eu, porque ele faz piada, que ele acha engraçado. Então, tudo para ele é um motivo de uma gracinha. Isso é muito perigoso. Né? Obreiros que gostam de palavrão, obreiros que gostam de ficar xingando. Tá? É por isso que Paulo diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes, no momento de ira, você pode vir, mas se controle, tenha o equilíbrio. Tá? Mas, infelizmente,
a linguagem do obreiro em muitos lugares. E eu volto a dizer que eu sou testemunha ocular de muitas ações de alguns obreiros que, em meio a algumas situações, né, não meio dos irmãos, mas xingam. E, sabe, só Deus na causa. Então, vamos nos policiar com relação às nossas palavras. Né? Da mesma sorte, o diácono seja honesto, não de liga dobre. Né? Isso é também de fundamental importância. O obreiro, irmão, na realidade, o obreiro tem que falar o essencial. O homem de Deus sempre fala o essencial. Infelizmente, nós adentramos, nós vivemos uma geração de homens que falam pelos cotovelos. Então, você, obreiro, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, vamos nos policiar. Tá? Palavras hipócritas de homens que falam mentira. Meu Deus do céu. E aí outra coisa que ele vai dizer aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conselho de Paulo para o pastor Timóteo. Ainda em Timóteo capítulo 2, versículo 14, ele fala que nós temos que nos afastar de contendas de palavras. Nós temos que nos afastar de falatórios profanos. Infelizmente, nós temos a facilidade de adentrarmos por essas questões, de querer entrar em falatórios profanos, em calúnias e uma série de outras coisas que não convém para nós, para você, como obreiro da casa do Senhor. Né? A palavra dessa roerá como gangrena. Né? Por quê? A partir do momento, principalmente quando o obreiro é uma pessoa que tem uma influência no ministério. Isso é de fundamental importância, isso é um ponto que nós devemos ter muito cuidado. A partir do momento em que o obreiro tem, sim, uma influência no ministério, ele tem que se policiar e vigiar muito, porque em algumas questões que não é para ele se envolver, e se ele vir a se envolver nessas questões erradas, ele pode prejudicar a caminhada de muita gente. Tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, você já reparou quando você vai na época de manga, quando você vai aos pés de mangueira, você observou que a maioria dos frutos que caem não são maduros, são verdes. E quando alguém vai pegar alguma coisa para derrubar um fruto maduro, ele não pega um maduro embaixo, ele pega o verde. Sabe por que isso? Sabe por que tem muito fruto verde no chão? É porque muitas vezes, e a maioria delas, antes de eu atingir o fruto maduro do qual eu quero atingir, eu atinjo um monte de verde na trajetória. Resultado, ao invés de cair o maduro, cai os verdes. E sabe qual é o problema maior disso? É que esses verdes jamais amadurecerão, vão apodrecer e vão ser usados para derrubar os outros. Então, tome cuidado você, como obreiro da casa do Senhor. Pode observar isso, a natureza nos ensina muitas coisas com relação ao ministério, com relação à nossa vida. É só você observar a natureza, que Deus vai te falar muita coisa. Tá? A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. Observa que Tiago, ele não disse que a língua, tá, obreiro? Ele não disse que a língua parece com o fogo. Ele não disse que a língua é semelhante ao fogo. Ele disse que a língua é fogo. Olha o perigo de uma palavra lançada, uma palavra falada em momento errado, de forma errada. É a mesma coisa de você estar jogando leite numa mesa. Você não tem como juntar ele mais não. E o Antigo Testamento, Provérbios, diz que a língua é uma flecha. Tiago diz que a língua é fogo. Então, vamos refletir sobre isso. Tá? Aí ele vai dizer, esses são os murmuradores, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Judas verso 16, ele vai dizer, muito arrogantes, admirando as pessoas por causa
do interesse. Pela amostragem da palavra de Deus, aprendemos que a linguagem do obreiro não pode ser arrogante, iníqua, roedor, profana, contenciosa, mentirosa, dobre e torpe. Obreiro que não respeita mais os seus pastores, os seus líderes. Obreiro que acha que falar com o seu pastor, ele está falando com qualquer pessoa. E não é. Você pode estar falando com um ser humano, mas um ser humano que tem uma autoridade de Deus e que merece o mais devido respeito no falar, no tratar. Obreiro que quando o pastor chega na casa dele, ele não trata-o com honra. Obreiro que quando chega na igreja, vê o seu pastor, ele não trata-o com honra, ele acha que é só... Não faça isso. Trate o seu líder, o seu pastor, com extrema honra, porque Deus se agrada disso, tá bom? Respeite o seu pastor. Obreiro que tem uma mania de chamar o pastor de você, trata o pastor como se fosse qualquer... Não pode. Trate o seu pastor com ética, moral, com amor, com grande prazer. Ame servir a Deus, ame servir o Senhor Jesus Cristo, ame servir a Deus, servir o seu pastor. Isso é de fundamental importância, porque da maneira que você tratar o seu pastor hoje, um dia, quando você estiver à frente da obra, as pessoas vão te tratar da mesma maneira. Então, Jesus disse assim, faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Então, respeite, trate o seu pastor muito bem. Se o seu pastor falou alguma coisa que não te agradou, alguma coisa que ele errou, aconselha-o com bastante educação, respeitando-o, sabendo que tem uma autoridade de Deus sobre a vida dele. Tudo bem? Vamos lá? A ética ministerial, na página 149, ética ministerial. Ética ministerial, em relação à relação do pastor com a convenção. A convenção, irmão, você pode tratar, olhar para a convenção como um concílio, né? Por exemplo, a primeira convenção que teve na Bíblia que nós conhecemos foi a de Atos 15, né? Que foi o concílio lá de Jerusalém. Então, a convenção, na realidade, ela é o quê? Ela é um concílio. E dentro desse ponto, que nós devemos observar com relação ao pastor e à convenção, entre as denominações mais antigas, existe um órgão que cuida dos assuntos de interesse da denominação em território nacional, né? Que pode receber o nome de convenção, concílio, sínodo, conselho geral, ordem e outros. Sendo assim, vale mencionar a forma como o obreiro deve tratar a instituição da qual é afiliado. Observe os procedimentos que podem ser aplicados pelos pastores que pertencem a algum órgão dessa natureza. Primeiro, conhecer o estatuto e o regimento da instituição. Você em casa, você que está com seu livro, você vai ver que tem obedecer o estatuto, participar ativamente das reuniões e encontros promovidos. Agora, o que mais me chama a atenção para os obreiros de hoje é que os obreiros não têm interesse em conhecer nada disso. Querido, você na sua biblioteca pessoal, você tem que ter um manual de um diácono, você tem que ter um manual do obreiro. Se você é assembleano, você tem que ter o manual das Assembleias de Deus. Se você não é assembleano, é presbiteriano, tem que ter. Então, todas essas igrejas têm os seus manuais, têm os seus estatutos. O obreiro precisa conhecer todas elas. O obreiro, ele precisa ter um manual do obreiro. Vai ensinar você a servir uma ceia, a celebrar um culto fúnebre, a batizar alguém nas águas, vai ensinar você a discipular, vai ensinar você a cantar hinos apropriados para cada ocasião. Então, você precisa saber essas coisas. Então, dentro desses assuntos de convenção, o obreiro tem que estar por dentro de absolutamente tudo isso. E hoje, irmão, tem muito acesso na internet, de alguns estatutos, de algumas convenções, tem muito acesso. Então, é importante, tem livros escritos já sobre esses assuntos. Então, isso é de suma importância para o obreiro. A relação do pastor com os outros pastores. Isso aqui é muito sério, tá? A relação do pastor com os outros pastores deve ser uma questão levada muito a sério, tá? Isso infelizmente, tem trazido grandes problemas para as convenções, para as reuniões ministeriais, essa relação de pastor para com pastor.
E por quê? Tem que levar a sério porque, tendo em vista que muitos conflitos ocorrem pela quebra de alguns pontos éticos, né? Assim procedendo, passamos a expor alguns conselhos éticos. E eu separei alguns aqui. Um que eu separei foi, primeiro, o pastor deve tratar os outros pastores, os outros companheiros, seus companheiros de ministério, de sua igreja, com cortesia e amor cristão. O pastor que dirige uma igreja, sua igreja é bem estruturada, tem muitos membros, ele jamais pode menosprezar o outro pastor, que a congregação é mais humilde, tem menos membros, às vezes é uma loja alugada. Não pode. Porque o ministério pastoral, a vida desse pastor, e primeiro que grandes pastores não é definido por esse pastor ter grandes congregações. É definido justamente pela ética moral, pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, pela fé, pela obediência a Deus. Então, isso é de fundamental importância, os pastores se tratarem cordialmente, com amor, com grande respeito. Segundo, que eu separei aqui, não falem mal de outros pastores no púlpito da igreja, nem fora dele. Isso acontece demais. E isso é extremamente perigoso. Terceiro, fale a verdade com amor, mas não seja falso. Fale a verdade. Se tem alguma coisa que te chamou, que você não gostou para com o seu colega não, seu companheiro de ministério, o pastor, chame-o, mas com amor. Aí o quarto, quando receber a visita de um pastor, trate-o com honra. É o que eu falei agora há pouco. Trate com honra, com respeito, sabe? Isso é de fundamental importância para o ministério. Quinto, não desmereça o trabalho de outros obreiros. Nunca, muito pelo contrário. Se você não puder ajudar, não atrapalhe, não fale mal. Não puder ajudar fisicamente, vai para a oração, mas ajude-o. Mas não fale mal. Não faça isso. Sexto, não julgue, nem humilhe os pastores que caírem em algum pecado, ainda que disciplinados. Eles carecem da misericórdia e da restauração divina. Gálatas capítulo 6, Paulo fala assim, se por acaso você tiver algum irmão que caiu, né, em algum erro, chame-o com espírito de mansidão, já velando por si mesmo para não cair no mesmo erro. Paulo aconselha isso. Então, nós devemos sempre olhar, o pastor errou? Errou, ponto, vamos lá, vamos ajudar, não vamos querer impor a nossa santidade extrema, fez isso porque... Não é isso. De querer humilhar, falar palavras muito duras, achando que não pode acontecer com a gente. Então, olhe sempre para os outros pastores, para os obreiros, para o teu companheiro de ministério, um olhar de misericórdia. Tá bom? A linguagem corporal, queridos, eu não vou entrar muito nesse sentido aqui, porque a linguagem corporal, se eu for falar isso aqui, você vai ficar até, quando você for ler aí, você vai sentar no púlpito agora, né? Então, depois você analise, tá? Isso depende muito como é que você está psicologicamente. Então, isso vai muito de pastor para pastor. Isso aqui foi só uma base de algumas linguagens corporal que o autor colocou aqui, o escritor. Tá? Sigilo pastoral, página 152. O ministério pastoral, por natureza, é cercado de informações sigilosas. Problemas confessados no aconselhamento, finanças da igreja, cadastro de membros e outros. Isso é de fundamental importância. O sigilo pastoral, isso é de fundamental importância na vida do pastor. Então, o pastor, às vezes, tem que ouvir muito e falar pouco. Né? Num aconselhamento pastoral, ele vai ouvir muito, mas muito, muito, e tem que ter o cuidado. Lembra que eu falei na aula passada sobre ele saber qual foi o mecanismo do trauma? O que foi que levou esse irmão ou essa irmã, esse homem, essa mulher a cometer o erro, a cair, ou, sei lá, qualquer outra situação na sua vida, ele tem que entender qual foi o mecanismo do trauma para poder tratar essas questões. Tá? Cadastro dos membros, página 153. Alguns cuidados importantes. Neste ponto, abordaremos alguns pontos éticos que devem ser observados pelos pastores e demais obreiros no reino de Deus. Eu separei alguns aqui para me poder falar para os irmãos.
Você em casa vai acompanhar, tem outros, claro, mas eu separei só alguns. Primeiro, pregue sermões bíblicos e edificantes. Lembra que eu falei agora há pouco sobre essa questão de pregar a palavra? Pregue a palavra. Bíblico, sermão bíblico e edificante. Segundo, que eu separei aqui, quando for convidado para pregar, pergunte ao pastor da igreja quantos minutos você terá para transmitir a mensagem. Isso aqui é importante, tá? Porque tem obreiro que assume o púlpito, e aí, porque houve um atrasozinho, passou do horário, ele fica assim, Deus me deu uma mensagem de 1 hora, então eu vou pregar, 1 hora. Não. Lembra, você não é o pastor da igreja. Então, se você assumir o púlpito, se o culto termina 9 horas, te deram a palavra 20 para as 9, e o pastor geralmente começa a encerrar o culto 5 para as 9, pregue 15 minutos, meu amigo. Chega o pastor, que hora que termina o culto? Ele vai dizer, querido, vai terminar 9 horas, mas como atrasou, você pode ir até 9h15. Vá até 9h10. Eu já passei por situações de pessoas que assumem o púlpito e falam, Deus me deu uma mensagem de 1 hora, eu vou pregar 1 hora. Não, isso é antiético. Você sempre se preocupe em perguntar ao pastor quantos minutos você pode pregar. Se ele disser assim, querido, você só tem 10 minutos, pregue 9. Tá? Mas não, nunca cometa esse erro de que, não, quem manda aqui é Deus, mas você não é o pastor da igreja. Se o pastor da igreja termina o culto 9 horas, então, no nome de Jesus, faça isso. Se termina 9 horas e te deram só 20 minutos, pregue só 15, entregue 5 para 9. Porque Deus vai te usar e o pastor vai entender, quem está dirigindo o culto vai entender que você é uma pessoa ética e sabe, respeita o ministério. E isso tem que estar em pauta, tá? Na sua vida ministerial, como pregador da palavra. Tá? Eu conheço vários amigos pregadores e é verdade que em várias situações vão assumir o púlpito, mas dão minutos, pouquíssimos, mas ele tem que respeitar, e respeita. Tá bom? Então, por mais que Deus tenha te dado uma mensagem de 40, 50 minutos, 1 hora, e você não deu para pregar, porque o culto termina a tal hora, respeite o horário. Tá? Isso será de suma importância para o seu ministério. E com certeza você será muito bem visto por isso. Tá bom? Jamais se considere superior aos companheiros de ministério. Querido, você pode estudar, você pode ser o doutor, você pode ser PhD, e agora tem até doutor em divindade, que eu não sei por que existe isso, mas tudo bem. Você pode ser o que for. Sente para ouvir. Não é porque o irmão que está falando não tem o estudo que você tem, que você não vai sentar para ouvir. Sente para ouvir, porque Deus tem muita coisa para te ensinar através dele. Tá bom? Então, muitas pessoas sentam até para ouvir, mas sentam para ficar, irmão, meu irmão fala errado, irmão fala isso, irmão... Sente para ouvir. Não menospreze. Ou então faça o seguinte, se proponha a ensiná-lo, invente um curso teológico dentro da igreja, peça permissão ao seu pastor, mas tenta ajudar essas pessoas, então, ao invés de ficar criticando. Tá? E nunca assuma o púlpito e dizer assim, irmão, eu paguei um preço, eu passei, foi 4 anos estudando, e tem gente que não passou. Quem quer saber disso? Pregue a palavra, respeite cada um que estiver no púlpito quando você assumir, do menor ao maior, do mais simples ao mais bem vestido. Respeite, tá? Porque se Deus fizer assim, você cai, acabou. E aí? Os teus títulos, os meus títulos, os meus estudos? Isso, quando você começa a respeitar, quando você começa a entender a importância de respeitar os teus companheiros de ministério, a honrá-los, você começa a dar um passo gigantesco para a excelência do ministério, respeitando todos dentro do contexto ministerial. Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a página 155. A sensibilidade da ética de Jesus. Vamos falar de quem, irmão? Jesus. Jesus se importava com quem? Com os pobres, mas se importava também com os ricos. Jesus sempre, tanto ia na casa de pobre,
como na casa de rico. E, de vez em quando, criticavam Jesus, porque Jesus ia na casa de rico, e rico ladrão. Rico que roubava os outros. Né? Aconteceu um fato interessante numa ida de Jesus na casa de um rico. Se não me falha a memória, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, ali no capítulo de número 7. Tem um auxiliar aqui, fantástico, nos bastidores, né? Inclusive meu professor, foi um dos maiores incentivadores para que eu pudesse estar aqui à frente dando aula. Ele não gosta de citar o nome dele, mas é importante a gente reconhecer isso. Então vamos lá. Jesus entrou no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, na casa de um rico, Simão. Simão. Riquíssimo, riquíssimo. E Simão, na realidade, convidou Jesus só para ter uma vaguinha ali na fama de Jesus, e entrou uma mulher pecadora, pobre, sem Deus, sem Jesus, como diz o hino, se ajoelhou. Simão, olha só, Jesus ensinou coisas tremendas ali. Primeiro, Jesus ensinou ao Simão que ele não pode tirar conclusões precipitadas, porque ele não falou, ele só pensou. Ele disse, se ele soubesse quem é essa mulher. Jesus falou assim, Simão, porque a pior coisa que tem é quando você começa a deduzir, a julgar convicções alheias. Eu jamais posso julgar as convicções alheias, cada um com suas convicções. Se ele é convicto, ponto. E ele julgou. Se ele soubesse quem é ela, quebrou a cara. Jesus falou assim, Simão, depois que Jesus contou a história para ele, ele disse, Simão, é o seguinte, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, meus pés estão até agora, né? Ela está lavando os pés com lágrima. Olha o ensinamento. Jesus colocou em pauta também 2 devedores. Então Jesus ele se preocupava tanto em instruir os ricos, como também os pobres. E isso é de fundamental importância. Tem alguns obreiros que têm medo de ir na casa de rico, de falar de Jesus, de ensinar as coisas de Deus. Jesus ele não tinha conversa, não. Jesus ele ensinou. E tudo dentro da ética, tudo dentro do respeito. Lembra que Jesus entrou na casa de Zaqueu? Irmão, Jesus passou uma boa parte da noite ouvindo Zaqueu falar. Zaqueu se derramou, rico. Só a presença de Jesus na casa do rico, Zaqueu, ladrão, viu? Zaqueu era terrível. Zaqueu, o negócio dele era cobrar imposto acima inflacionava tudo. E Zaqueu falou que era ladrão, que roubou, que não fez sei o quê. E Zaqueu falou assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver quadruplicado aquilo que eu roubei. E Jesus falou assim, aí você vê Jesus falar. Hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Jesus tinha algo de suma importância, que alguns líderes hoje precisam aprender, principalmente obreiros, nós obreiros. Ouvir primeiro e ouvir com grande atenção, atentamente. É falha do líder, nessa situação aqui, só querer falar. Já viu? Se é o professor aqui, entrava na casa de Zaqueu e disse, pois é, Zaqueu, eu vim aqui, mas para de roubar, rapaz. Para de ficar, sabe, tu é um ladrão, sabe, Deus vai te castigar. Não, se é eu já vou com o meu sermão pronto para Zaqueu, e eu já vou apontar os pontos fracos de Zaqueu. Tu é ladrão, tu cobra imposto assim, para com isso, rapaz. Né? Não, o que Jesus faz? Jesus senta-se à mesa e deixa Zaqueu falar. Falou, olhando para Jesus, até a hora que ele viu que ele realmente era um pecador e que precisava de salvação. Aí é que Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Você viu como é que é? Olha só, simplesmente, Jesus ouviu primeiro. Então isso é de fundamental importância. Lembra do capítulo 8 de João? Jesus ouviu, Jesus está lá escrevendo, Jesus poderia muito bem dizer, ninguém vai apedrejar ela não, viu? Eu sou mestre e eu faço milagre e ninguém vai apedrejar ela não. Vocês são tudo pecador.
Não, Jesus ouviu os pecadores falando, olha, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada porque ela foi pega em ato de adultério, e Jesus está lá. Depois que eles se calaram, Jesus falou uma coisa muito simples e de suma importância, impactante. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Agachou-se e continuou escrevendo. O que a Bíblia vai dizer? Porque sabe por que aconteceu isso? É aquilo que eu falei na aula anterior. Jesus conhece o ser humano. Jesus conhece o mecanismo do trauma. Jesus conhece a origem do pecado. Existe uma diferença. É por isso que alguns líderes cometem alguns erros. Porque o líder quer tratar o pecado, quer tratar alguém que está com depressão, mas não quer saber qual foi o mecanismo que causou a depressão, qual foi o mecanismo que desencadeou aquele pecado. Então, ele quer tratar o pecado sem saber do mecanismo, quer tratar a depressão sem saber o mecanismo que causou a depressão. Jesus não, Jesus vai no mecanismo, vai na origem, o que causou. Por isso que é importante nós entendermos isso. Jesus se importava com os doentes. Jesus se importa com os doentes da sociedade. E doente aqui, irmão, é em todos os sentidos. Tá? Se analisarmos o histórico profético de Cristo, verificaremos que ele curou pessoas de várias moléstias, enfermos, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos e leprosos. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre, bichinha. Só febre. Jesus vai lá e cura ela da febre. Né? Curou o paralítico de Cafarnaum. E Jesus se preocupava tremendamente. Querido, em Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai ver, somente aí quando Jesus vai para Cafarnaum, uma multidão de pessoas indo, de outras nações, indo até Jesus para Jesus curá-lo. Então Jesus se preocupava com os doentes. É por isso que o obreiro deve sempre estar pronto. Sempre estar em oração, leitura, jejum, sabe? Sempre estar pronto para essas situações. Tá bom? De impor as mãos sobre os enfermos e orar com fé. Tá? E infelizmente, hoje nós estamos vivendo um tempo em que, quando é uma pessoa que tem um câncer incurável, a gente ora assim, ó, Deus, faça da tua vontade. Se é uma pessoa que só tem uma febrezinha, sai dele em nome de Jesus. Você está vendo como é que a gente é? Então, tem alguns obreiros que é o seguinte, quando ele se depara com alguém que está com câncer, ele fala, Senhor, faça da tua vontade, tu és Senhor, tu sabe. Quando é uma pessoa que está com uma dor de cabeça, ou está com uma febre, aí ele já tem Parece que a doença fala mais alto do que a tua fé. A autoridade que ele ora por alguém que está com febre é uma. As palavras que ele usa para alguém, na oração, para alguém que está com câncer, é outra. Senhor, faça da tua vontade. Aí alguém que está com febre, sai dele em nome de Jesus agora. Então nós temos que também pensar nisso. Independente disso, Jesus tratava todos os enfermos da mesma maneira. Tá bom? Da mesma maneira. Sai. Você vai usar a tua fé para Deus curar. Se Deus não curar, é Deus, é outra coisa. Mas você tem que usar a sua fé repreendendo o mal. Tá bom? Jesus se importa com as crianças. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 13, na página 157, tá, queridos? Diz que Jesus impôs as mãos sobre as crianças. Em Marcos 10, 13, 16, encontramos que Jesus se indignou ao ver seus discípulos impedindo que as crianças se aproximassem dele. Esse texto mostra que Jesus tomou as crianças em seus braços, impôs as mãos e as abençoou. Isso é muito sério, porque a igreja tem que se importar com o ministério das crianças, com as crianças. Tem alguns obreiros que, infelizmente, mandam as crianças para o culto das crianças e não vai. Porque ele acha que é só as crianças que têm que ir. Ele não dá um apoio. E isso é vergonhoso. É vergonhoso. Eu tenho 3 filhos e ai de mim, se no dia dos cultos das crianças eu não for para o culto delas.
A menorzinha já fala, pai, você não vai não? Eu tenho que ir. No meu, quando eu vou dos adultos, eles estão lá, por que das crianças não podem? Né? Então, Jesus investiu no ministério das crianças e trouxe isso e repreendeu os discípulos, porque os discípulos estavam impedindo. E muitas vezes a gente impede as crianças de exercer o ministério, tá? Porque é a base, nós temos que entender isso. Jesus se importa com os oprimidos pelo diabo. Isso aqui, irmão, é até redundante a gente falar. Jesus, em todo o ministério de Jesus na terra, ele se preocupou, tá? Inteiramente com aqueles que estavam oprimidos por Satanás. Jesus se importava com as mulheres, Jesus se importava com Jerusalém, com a sua cidade, né? Jesus se importava com a limpeza do coração do homem. Isso é importante. Você está vendo que o ministério de Jesus, como Senhor, tem essas características. Agora me diz, você como obreiro, você como alguém chamado, você tem que se preocupar. Olha só, olha o exemplo que Jesus vai nos dar. Jesus se importava com os pobres e os ricos. Você, como pastor e obreiro, tem que se importar. Jesus se importava com os doentes. Você também tem que se importar. Jesus se importava com as crianças. Você, como obreiro, tem que se importar. Jesus se importava com os oprimidos pelo diabo. Você tem que se importar. Tem que encarar. Tem que encarar. Jesus se importava com as mulheres. Você também tem que se importar. Jesus se importava com Jerusalém. Você tem que se importar com no meio em que você vive, com o seu bairro, com a sua cidade. O que você puder fazer como obreiro, como alguém que tem influência, você tem que fazer. Na sua rua, tá? Você tem que ser o ponto de referência da sua rua, viu, obreiro? Alguém tem que falar assim, tem um pastor que mora ali, ele é uma bênção. De vez em quando meu celular toca 1h da manhã. Alguém procurando. Isso é normal, irmão. Nós temos que, felizmente, que Deus nos deu e nos fez como referência. Tá? Você tem que entender isso. Jesus se importava com a limpeza do coração do homem. Nós temos que nos importar primeiro com a limpeza do nosso coração, mas também em ensinar a palavra ao próximo. Jesus se importava com a limpeza do templo, na página 159. Organização do templo. A casa do Senhor, você como obreiro, você tem que se importar com isto. Você como líder tem que se importar com a organização, com a parte física. Você que é obreiro, um presbítero, você sabia que parte de você, passa por você, o bom andamento do culto, a parte organizacional do culto, passa pelo presbitério. O presbitério é de suma importância na parte que é organizacional. Isso é de importância. O presbítero tem que estar atento a isto. Atento a isto. Tá? Não é o corpo diaconal, o presbitério tem que estar atento a isso. Tudo o presbitério tem que estar atento com essa parte. Tá? Jesus recebeu ajuda. Isso nós já vimos. Etiqueta no ministério. Etiqueta no ministério. Tá? Vamos lá. O obreiro e a higiene pessoal. Queridos, tem uns obreiros que chegam no culto, que a gravata dele parece uma bola. Entendeu? Ou então aquela gravata toda torta, parece que está com uns 5 anos que ele não passa a gola da camisa. Ou então a gola da camisa é bem aqui, uma aqui e outra bem aqui. Isso é muito sério. O higiene pessoal, o obreiro que barbudo, não escova os dentes, não penteia o cabelo, sabe, usa óculos, o óculos é todo quebrado, entendeu? O obreiro e a alimentação, né? Tem obreiro que senta, parece que ele come um boi se botar. Então o obreiro tem que se alimentar
bem. Irmão querido, se alimentar bem não significa comer muito. É se alimentar adequadamente. Tá bom? Se alimentar de maneira adequada. Então é por isso que tem alguns obreiros que são acometidos de algumas enfermidades, porque se alimentam, passam a vida toda se alimentando de qualquer maneira. A alimentação é de fundamental importância na vida de um obreiro, tá? O obreiro tem, aí aqui fala até sobre o obreiro e o restaurante. Nem todos os obreiros têm condições e o hábito de ir a restaurante, porém, se for, devem seguir a etiqueta de Salomão e atentar para as seguintes orientações. Primeiro, não entre no restaurante fazendo tumulto e dando altas risadas. Agora que inventaram esse negócio de rodízio em churrascaria, em pizzaria, os crentes se reúnem nessas pizzarias, nessas churrascarias, eles pensam que o ambiente é deles. Irmão, é um barulho, é uma conversação sem... É um negócio... Para, irmão. Para. Atente para o comportamento, para as regras do local aonde você está adentrando, onde você vai jantar. Não é porque vai 5, 6 pessoas, se você é o mais velho, se você é o pastor, se você é o líder. Irmãos, vamos nos comportar. Nós somos crentes. Dentro daqui, aqui no estabelecimento tem regras. Então vamos, tá bom? Você não é proibido de conversar, você não é proibido de sorrir, desde que você tenha uma ética. Vamos manter a etiqueta? Então isso também é de fundamental importância. E o obreiro no trânsito? O obreiro no trânsito, o camarada fecha ele, vai tomar um banho. Sabemos que ele não fala isso, né? E vai chamar ele de sabe, filho de um filisteu, essas coisas. Então, tudo isso. Eu conheço uma história, não sei se isso é verídica, de um pastor que foi fechado por uma irmã, e ele xingou a mulher todinha, quando chegou no púlpito que ele foi pregar, a irmã está lá na frente, olhando para ele. Você levantou o dedinho para mim, que eu vi, mandou eu tomar banho. Você está vendo que vergonha? Se essa história é verídica, você imagina a vergonha que esse pastor passou, né? O obreiro como oficiante de cerimônia de casamento, nada de piadinha. É por isso que o obreiro tem que ter no seu, como eu falei agora há pouco, o obreiro tem que ter na sua biblioteca, tá? Tem que ter um livrozinho do obreiro, a cartilha do obreiro. Vai ensinar ele fazer uma cerimônia de casamento, um culto fúnebre, uma série de coisas. Saber como lidar com esse tipo de situação, tá? Primeiro que celebrar casamento não é pregar, gritar, não é isso. Tudo isso, irmão, cada ambiente, cada lugar que esse obreiro tiver, o ambiente vai dizer para ele como ele deve se comportar. Tá? Se o ambiente for um ambiente alvoroçado, cheio de bagunça, o ambiente vai dizer para ele, não se comporte assim. Se o ambiente for um ambiente de extrema educação, o ambiente vai dizer para ele, se comporte da maneira que as pessoas estão se comportando, com educação. Tá certo? O obreiro no púlpito, não vou falar mais isso que nós já falamos, o obreiro nos funerais, o obreiro e a correspondência. Tá bom? O obreiro, recepção e apresentação. Eu não posso nem falar mais tanta coisa aqui, porque há uma série de fatores que o obreiro precisa ter em mente, tá? Eu vou só citar uma aqui, por exemplo, cumprimente as pessoas com firmeza. B, limite-se a beijar no rosto apenas das pessoas que você tenha certa intimidade. Cuidado para não receber o título de beijoqueiro. Você está vendo como é que nós temos que manter essa ética no momento em que eu estou em uma recepção de um evento, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar? Então, nós temos que manter essa ética. O obreiro e os anúncios na igreja, nós temos que estar todo tempo preocupado com essas questões. Amém? Eu quero louvar a Deus, tá? Na próxima aula que nós vamos ter, a próxima aula vai ser só a revisão dos exercícios. Eu quero só lembrar você sobre o trabalho. Eu preciso que você faça o trabalho, porque isso vai contar nota, tá bom? Nota. Eu estarei conversando com o pastor Renato, a nossa prova está tendo só 8 questões, então é muito pouco,
A nota da prova vai, eu vou conversar com o pastor Renato, caso ele aceite, que acredito que aceitará. O trabalho valerá nota. Eu quero um trabalho muito bem organizado, tá? Não aceito trabalho borrado, não, trabalho organizado. Resumo, um trabalho no mínimo com 30 linhas, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus Cristo.